Namastê, capricornianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente fazer a sua mandala astrológica de 2021. Eu vou fazer de um jeito diferente das mandalas que eu fiz para o ano passado. Eu separei arcanos maiores e menores. A gente vai usar os menores no final para tirar uma carta de conselho e eu vou montar a mandala com os maiores. E eu vou evitar falar sobre os significados das casas. Eu não vou ficar explicando muita coisa. Simplesmente trazer as informações, tá? Eu acho que vai ficar mais fluido, o vídeo vai ficar mais curto do que ficaria, né? Eu sei que os meus vídeos são longos, mas se eu fosse explicar, ficariam mais longos ainda. Então eu vou trazer o que tem para ser trazido e vocês não vão perder nenhuma informação com isso. Eu vou dar também uma breve explanação sobre as energias de 21 para vocês entenderem a leitura que eu vou fazer aqui da mandala. Eu vou mostrar as cartas, tá? Tô montando, vou mostrar na ordem. Diabo, temperança, força, papa, justiça, eremita, imperador, roda da fortuna, torre, imperatriz, sol, pendurado. Bom, as energias de 21. 21 é ano da Vênus, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Agora, a regência da Vênus, ela só começa depois do ano novo astrológico. Agora, janeiro, fevereiro, início de março, a gente continua sob a regência do Sol. Os assuntos da Vênus, né, mais ligados às vidas práticas das pessoas, né, dinheiro e relacionamentos, eles vão estar em voga, as pessoas vão pensar sobre isso. São os problemas da humanidade, são os problemas de consulta, as pessoas elas vêm muito falar disso. É difícil falar em outros assuntos, é raro. E justamente por serem os problemas da humanidade, eles vão vir para serem resolvidos, as questões vão aparecer. Então não vai ser só facilidade, não vai ser todo mundo com dinheiro no bolso e com o seu par do lado. Isso pode acontecer? Lógico que pode. Agora, você vai ver as coisas incômodas também. Se você tá com uma dificuldade muito grande para se relacionar, se você tá com uma dificuldade muito grande para ser uma pessoa próspera, você vai ter que olhar para essas coisas. Não vai acontecer num passe de mágica só porque é ano da Vênus. E além disso, a gente lidando com esses assuntos dela, tem essa ênfase em Aquário durante o ano todo. A gente tem lá Júpiter e Saturno em Aquário, entraram em Aquário no final de dezembro. A gente vai ter quadratura de Saturno com Urano já agora em janeiro. Essa quadratura ela vai se repetir durante o ano. E ela é marcante, ela vai marcar, ela vai dar o tom do ano. Qual é o tom do ano? Quebra de paradigma, tradição versus ruptura. A gente vai ter que olhar o que a gente vai conservar e olhar o que a gente vai romper. Basicamente isso. E se eu tivesse que resumir 21 numa palavra, ruptura, uma expressão, quebra de paradigma. Qual paradigma? Todo e qualquer paradigma que esteja prendendo as pessoas, tanto a nível coletivo quanto individual. E também a gente vai ter uma alunação aí em fevereiro, que ela vai ser praticamente toda em Aquário. Enfim, tem uma ênfase aí nesses temas. E a parte do seu mapa que está em Aquário, né, no caso daqueles que são ascendente Capricórnio, né,
Aquário é a sua casa 2, muito possivelmente. Então, Júpiter e Saturno vão estar lá, né? Vão estar na sua casa 2 trabalhando questão de valores. Então, tem aquela coisa de vocês não serem mais tão exigidos, né? Como foram exigidos no ano passado. Mas tem aí colocar em prática o que foi aprendido, tá? Dentro desse terreno da Vênus, porque a casa 2 é dela. A casa 2 é touro, né? No zodíaco natural. Então vamos lá, vamos para sua mandala. Eu vou fazer uma introdução igual a que eu fiz para todos os outros signos, começando por casas 1 e 12, o início e o fim. Depois eu vou ler, não vou ficar dizendo de que casa que eu tô tirando isso, tá? Porque eu fico fazendo várias costuras dependendo dos símbolos, das relações entre as casas e por aí afora, tá? Só vou explicar agora, que estou falando de casas 1 e 12. Vocês têm lá Diabo e Pendurado. O ano começa com uma certa dificuldade. Eu diria que vocês estão um tanto traumatizados, né, com 2020. E aquela sensação assim do que vem por aí. E vocês precisam estar atentos, porque vocês vão ter muitas possibilidades de transformação e construção nesse ano, só que vocês vão ter que estar muito dispostos a, podemos dizer, abrir mão do que 2020 representou para vocês. Por que eu digo isso? Porque o ano termina com Pendurado. Pode acontecer um monte de coisas e vocês ainda ficarem com a percepção de que não caminharam. E essa percepção ela é falsa, tá? Não é verdadeira. Porque vocês vão construir muita coisa, vocês vão mudar, não vai ficar tudo como está, mas vocês podem ficar com um olhar viciado. Então, prestem já atenção desde o início, desde já, para que vocês não fiquem com um olhar exageradamente negativo da realidade. Vocês já têm isso. Vocês já são saturninos, certo? E o Saturno, ele sim leva as pessoas para a melancolia, se ele é mal usado, né? Ou se ele não é usado de forma alguma. Leva sim a pessoa a um excesso de austeridade e a uma desconexão do princípio do prazer. O mês de janeiro seria interessante para vocês, dentro do possível, eu sei que nem todo mundo pode tirar férias, seria interessante se vocês pudessem tirar férias ou se vocês pudessem se dar um descanso, tá? Porque entrar em contato com outras coisas, com outros aspectos da vida que não sejam os aspectos mais densos, é quase que uma estratégia de sobrevivência para o capricorniano. Eu diria, inclusive, que o que vai fazer o ano de vocês é essa capacidade de se abrir para algo que seja mais leve. Se dá uma chance, se dá o benefício da dúvida, deixar as coisas acontecerem um pouco, sem tanta programação. Vocês vão ter tempo para programar outras coisas, vocês vão ter tempo para seriedade, vai ter tempo e espaço para tudo. Mas seria legal vocês demorarem um pouco para entrar no ano, tá? Vocês não ficarem numa ânsia
para começar a viver coisas. Se vocês se derem um tempo, vocês já vão permitir ter uma visão diferente da realidade e aí sim estar verdadeiramente abertos para o que o ano tem para trazer. E deixar para trás qualquer tipo de peso, né, que tenha vindo de 2020, que você não esteja conseguindo relativizar, né? Vocês vão, lógico, isso faz parte da sua personalidade, mas é algo que vai estar reforçado. E em 21 vocês vão estar muito sérios, muito compenetrados, muito afim de trabalhar, muito interessados em aprender novas coisas e aprender especialmente coisas que possam ser levadas para a carreira, para a construção de uma qualidade de vida. Vocês podem, inclusive, sim, pensar em mudanças na carreira, até mesmo mudanças radicais, fazer uma transição de carreira e tudo, só que vocês vão primeiro tentar dar um embasamento. Vocês não vão sair tomando decisões impensadas, especialmente numa área da vida que é tão importante. E aí a seleção, né, do que se vai aprender, o que se vai ler. Quando eu falo aprender, não precisa ser um curso formal não, tá? Pode ser um curso formal? Pode. Mas não necessariamente, você pode procurar textos, você pode ir atrás de livros, você pode fazer videoaulas sobre um determinado assunto, enfim. Não fiquem presos só à ideia de academia não, tá? Pode ser que vocês recorram à academia? Sim, lógico, mas tentem, né, se abrir para as diversas possibilidades de lugares onde vocês possam ter conhecimento e um conhecimento que vai trazer mais reconhecimento para vocês, tá? Vocês vão pensar muito na utilidade do conhecimento, vão pensar em títulos, vão pensar no que pode ser alcançado com aquilo, então racionalizar bastante as escolhas nesse sentido. Aqueles de vocês que têm interesse em fazer concurso público, especialmente concurso público na área de direito, está favorecido, né? Eu não posso dizer que todo mundo vai ser... Ai, como é que fala, meu Deus? Que todo mundo vai assinar o termo de posse, né? Não posso dizer isso, mas em termos de escolha de caminho, se é um caminho que está se solidificando para você, ou então se é um caminho que você pensa como possibilidade de mudança de carreira e tudo, vale a pena investir. É aquilo que eu estou falando, os conhecimentos vão chegar, né? As informações vão chegar. E muito por conta dessa seriedade e de querer viver para o trabalho, eu sei que é algo que já é presente para vocês, mas eu estou falando que vai ficar mais intenso. Vocês vão sim trabalhar muito, vão inclusive optar por se relacionar menos, vocês não vão estar muito com as pessoas, não é por causa do coletivo, tá? Vocês mesmos vão escolher uma certa reclusão, vão optar por isso, vão dar preferência aos seus relacionamentos mais íntimos, aos compromissos que vocês já têm, não vão querer saber muito de relações casuais. Se vocês forem ter alguma relação casual, é circunstancial, é tipo para ver se aquela relação ali ela vai dar em alguma coisa,
Não é só para ficar com a pessoa e dormir com a pessoa e não se preocupar muito com o futuro, né? E amizades também, vocês não vão querer saber muito de amizades casuais. Vocês não vão querer saber muito daqueles amigos de chope, esse tipo de coisa. Vocês vão querer muito ter por perto as pessoas que já estão por perto e aquelas que possam até chegar, mas que vocês vejam que tem uma certa seriedade ali, né? Vocês vão querer saber, sabe aquela coisa assim, aquele clichêzão assim de pai, quando a filha vai apresentar um namorado, quais são as suas intenções com a minha filha? Vocês vão fazer isso com vocês mesmos. Conhece alguém? Olha, quase pergunta, quais são as suas intenções para comigo, né? Mas eu tô fazendo brincadeira, mas vocês vão pensar isso. Quais são as intenções que essa pessoa tem? E rapidamente vocês vão querer avaliar, julgar para ver se a pessoa, sei lá, se a relação ela vai chegar em algum lugar, se ela vai andar, se ela vai virar um compromisso de algum tipo, porque qualquer outra distração vocês não vão estar muito afim, não. Vocês vão estar interessados, talvez, em pessoas que vocês possam conhecer dentro dessa rede aí de informações. Os estudos, né, os cursos, os livros. Vocês vão conhecer pessoas que giram aí nesse mundo mais intelectual, tá? Um mundo mais intelectual e menos oba-oba, tá? Mas lembrem-se que vocês vão o ano inteiro precisar suavizar essa pegada, porque se deixar, o capricorniano só vai querer saber de trabalhar e estudar e é isso aí. Não vai querer fazer outra coisa. Então já fiquem atentos. Fiquem atentos, porque vocês vão optar por uma imobilidade, mesmo tendo possibilidade de mudança e mesmo tendo uma total viabilidade para se mexer. Não tem por que vocês ficarem amarrados, mas o chamado para isso, né, é ter uma força muito destacada, assim, para manter vocês numa estabilidade, manter vocês num lugar. Que eu diria mesmo que é medo, é trauma. É trauma de tudo que foi exigido em 2020. E uma desconfiança, o que esse ano novo aí vai trazer para mim. Então, vocês botam o pé no ano com essa desconfiança, só que essa desconfiança ela tem que ser desmontada. Pensa o seguinte, pensa que você vai estar desmontando a desconfiança e guardando ela no seu cinto de utilidades. Se você precisar, você pode montar de novo, tá? Para você não se sentir desamparado, mas assim, esse atendimento aqui primeiro aqui do diabo na casa 1, né? Olha, a vida tem outras coisas, a vida não é só trabalho, a vida não é só dinheiro, a vida não é só estudo, a vida não é só ambição, olha que tem outras coisas. Tem leveza, tem riso, tem viagem, tem companhias, né? Tem possibilidades, olha para outras coisas, né? Tem esse convite. O problema é que vocês vão ver esses convites como se fosse aquela coisa do anjinho e do diabinho, cada um de um lado, e aí vocês sempre vão achar
que o atender os convites é coisa do diabinho. Vocês nunca vão achar que o atender convites possa ser coisa do anjinho. Então vocês vão ter que trazer um equilíbrio aí. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil porque a resposta primeira vai ser: não, eu tenho que garantir o meu, a gente está num ano de incertezas e coisa e tal, e enfim, eu vou fazer acontecer. Não que vocês não possam fazer acontecer. Vocês conseguem tudo que vocês colocam foco, mesmo que demore. Esse não é o problema. O problema aqui é deixar a vida passar e ter deixado de lado algumas alegrias que o ano pode trazer, simplesmente por medo do desconhecido e medo do novo, né? Essa que é a parada para vocês, né? Dentro de um outro assunto da Vênus, estava falando muito de relacionamentos, vamos falar um pouco do dinheiro. Vocês vão, no geral, lidar muito bem com dinheiro. Vocês vão cuidar bem do dinheiro que vocês já têm. Vocês vão ter oportunidades para fazer dinheiro de outras formas, que não necessariamente estejam conectadas a trabalho. Um aumento ou trabalho extra, não. Vocês vão entender que dinheiro nem sempre vem do trabalho e vocês vão abrir a cabeça para isso, se é que já não abriram, né? Então vocês vão ter oportunidades, chances, vocês têm que estar abertos com relação a isso, né? E eu estava falando da questão da casa 2 com Júpiter e Saturno, né? O que eles vão fazer na sua casa 2 para aqueles que são ascendente Capricórnio? Eles vão, Júpiter primeiro, né? Expandir essas questões aí em torno das finanças, o que tem para ser visto, saber o que tem que focar e o que tem que desfocar. E Saturno vai trazer a concretude, né? Agora, como o movimento de Saturno é mais lento do que o de Júpiter, porque Júpiter ele já vai dar uma passeada em Peixes esse ano, vai retrogradar para depois entrar em Peixes definitivamente. E, enfim, a passagem dele pela parte do seu mapa que é Aquário, né? Que pode inclusive envolver mais de uma casa, né? Dependendo dos graus, né? Da sua cruz ali, envolvendo o ascendente e descendente, enfim, vocês vão levar um tempo para concretizar aquilo que é diferente, aquilo que escapa da norma para vocês. Então primeiro uma abertura de cabeça, uma expansão de consciência a respeito do assunto dinheiro e depois a concretização disso, né? E o ver resultados disso. Não significa que vocês já não vão ter resultados esse ano. Vocês têm resultados já esse ano. A questão vocês não vão ter todos os resultados esse ano. Vocês vão perceber que tem coisas que só vão dar alguma resposta depois. E aí esse movimento todo do Saturno. O Saturno leva mais ou menos 3 anos num signo. Então vocês vão levar 3 anos para conseguir de fato ver mudanças verdadeiramente concretas nessas novas fontes de renda. E quando eu falo novas fontes de renda, eu estou falando tudo. O que vai estar muito em voga em 21
É tudo aquilo que tiver a ver com a terra, com touro, imóveis, compra, venda, aluguel, terrenos, você ter plantações, você comprar um terreno com um objetivo, títulos imobiliários, ouro, prata, pedras preciosas, tudo aquilo que é produzido, tirado da terra ou que precisa da terra para se sustentar. Ao contrário do que pareça, as coisas muito modernosas e muito voláteis, elas não vão estar favorecidas. Eu já, inclusive hoje mesmo, eu recebi uma notícia de uma queda expressiva numa criptomoeda. As criptomoedas, elas... É o contrário do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que num ano que é muito aquário, vai ser tudo tecnológico e aí a gente vai caminhar para um mundo sem dinheiro, que as pessoas elas vão fazer tudo virtual. Não. Pode ter uma chamada para isso, pode ter um canto da sereia aí com relação a isso, tentar seduzir as pessoas para isso, sim. Mas o ano é feito de escolhas, né? E da mesma forma que em Aquário a gente pode viver a distopia, a gente pode viver uma utopia também. Então, o que a gente vai viver? Utopia ou distopia? E dentro dessas opções, qual que a gente vai escolher, né? Qual que o coletivo vai escolher? Eu tô apostando no retorno daquilo que verdadeiramente tem valor. Porque a gente está vindo de uma crise e as pessoas, muitas estão sem emprego, muitas estão sem ter o que comer. Não que isso fosse diferente do que já acontecia, mas houve uma intensificação, certo? E nessa intensificação, as pessoas elas vão querer respostas. Então, vocês concordam que a pessoa não vai pensar em criptomoeda? Ela vai pensar no que ela vai comer primeiro? É nesse nível, né? O que é vital para a nossa sobrevivência e o que vamos fazer com os nossos investimentos e o que a gente vai fazer para que o acesso às coisas para a sobrevivência seja mais universal. É mais por aí. Papo de renda básica, esse tipo de coisa. A gente vai ter essas conversas. A gente vai continuar usando tecnologia para transferir dinheiro, por exemplo? Sim, lógico. A gente pode ter coisas até melhores, mais modernas e tudo. Mas deixar de valorizar produção, pensar só no virtual, viver só de especulação, viver só imprimindo dinheiro, eu acho difícil. E aí vocês estão dentro desse contexto precisando abrir a cabeça, tá? E esse abrir a cabeça, ele é positivo e ele vai se revelar melhor daqui a um tempo maior, tá? É uma coisa que não fica só para 21. 21, em termos de surpresas, né? O que vai ser verdadeiramente surpreendente para vocês? Vocês vão refletir muito sobre o coletivo. O coletivo ele vai chamar muito a atenção de vocês. Até para que vocês pensem assim sobre os seus próprios planos, né? As suas metas, os seus desejos, o que vocês querem alcançar
vocês vão precisar ver se as suas metas, elas ainda cabem, né, no nosso novo mundo. Se elas são sólidas o suficiente para se adaptarem a esse novo mundo. Porque tem convite para o novo, para vocês e tudo, mas vocês vão estar conservadores. A pegada vai ser mais conservadora. Vocês vão estar extremamente conservadores. Mais do que o normal, tá? E, ok, não é algo ruim, né? Não vamos colocar julgamento. Mas o coletivo vai mexer muito com vocês. Vai impactar muito. No sentido de abrir a cabeça, colaborar para essa expansão de consciência. E, inclusive, também contribuir para uma viagem de autoconfiança, uma viagem de autoestima, uma viagem de autoconhecimento, uma viagem no interior, né? Não significa que vocês, porque eu estou dizendo aqui viagem no interior, não significa que vocês não vão transitar, não vão viajar, tá? Vocês podem sim pensar a respeito. Agora, para vocês é interessante evitar viagens para o exterior, tá? Evitar mesmo. E serei bem enfática com relação a isso, tá? Não é somente por causa do coletivo, tem a ver também com vocês. Se vocês forem transitar, deem preferência a viagens mais curtas. Lógico que eu tô fazendo uma tiragem geral, né? Você pode ter as suas particularidades e talvez para a sua vida seja uma expansão muito grande você ir para fora, mas enfim, estou fazendo uma tiragem geral, eu tenho que falar para a energia da maioria. Para a maioria não vai estar legal ir para o exterior. Acho inclusive que vocês vão ter medo de ir. Medo. Por que medo? Porque vai acontecer alguma coisa muito ruim? Não, é o diferente. Eu tô falando sério quando eu digo quebra de paradigma, a gente vai ter quebra de vários. E vocês vão ficar com medo disso. Vocês vão olhar para o mundo, tentar fazer uma análise do que está acontecendo e não conseguir. Vai ser muito surpreendente, vocês vão ficar muito boquiabertos, tá? Vão fazer uma viagem aí também de valores, né? Os valores internos, não só os valores monetários. Muitos valores vão ser redefinidos, né? Talvez também seja por isso que vocês encerrem o ano com a sensação de que muita coisa não aconteceu. Pode até ter acontecido do lado de fora, mas para vocês não aconteceu tanta coisa. Tem uma tendência também de diminuir as próprias vitórias, não dar o devido valor às vitórias, então fiquem atentos a isso, para não fazer isso, né? Deem valor sim às suas vitórias, as pequenas, as médias, as grandes, não interessa, deem valor às suas vitórias, percebam que vocês estão alguns degraus mais próximos dos seus sonhos. Existe espaço para concretização de sonhos? Sim. Especialmente os sonhos de carreira. Não necessariamente aqueles que querem mudança de carreira. Aqueles que querem solidificar uma carreira já existente também. Questões envolvendo a casa. Não necessariamente mudança de casa. Nem está tão favorável para mudança de casa para vocês. O que está mais favorável é o se sentir bem dentro da casa, então fazer o possível, né, para que a casa se torne uma espécie de santuário, né? Vão receber pessoas, mas muito petit comité,
mas não é por causa do coletivo, tá? É a sua iniciativa. Vocês vão se dar com poucas pessoas, muito reservados mesmo. Agora, se forem receber pessoas, que vocês recebam pessoas com quem vocês possam conversar, com quem vocês sintam uma certa abertura e um entendimento, especialmente intelectual, tá? Tem que ser pessoas que entendem vocês e que vão entender as suas questões e as dúvidas com relação ao que está acontecendo do lado de fora, porque a perspectiva de vocês vai ser: meu Deus, o mundo virou de cabeça para baixo, eu não sei o que eu faço com isso. Essa vai ser a perspectiva de vocês, porque vocês vão estar muito conservadores e em muitos casos nutrindo mesmo ideais conservadores. Eu falei, é um ano de tradição e ruptura. Então, tanto a tradição quanto a ruptura vão falar, certo? E aí as pessoas elas vão se identificar com aquilo que ressoa mais, né? E nesse cabo de guerra aí alguém vai ter que vencer. Não vai ter como pacificar essa quadratura aí de Saturno e Urano. Não tem como pacificar isso. São escolhas. Então vocês vão ter uma tendência, né, de fazer escolhas conservadoras. Vocês já fazem isso na vida, a não ser que, evidentemente, tenham outras questões no mapa natal. Estou fazendo uma leitura geral. O capricorniano clássico, ele é, sim, conservador. E ok. É útil para vocês saber usar esse conservadorismo a seu favor, né? Saber usar para construir uma jornada de vida, né? É interessante para, por exemplo, vocês conseguirem projetar uma imagem de seriedade, né? Especialmente se essa imagem de seriedade ela é importante no seu mercado de trabalho. Enfim, tem várias vantagens, né? Vocês vão querer ser vistos como pessoas confiáveis. Beleza. Não terão nenhum problema com relação a isso, porque é o que as pessoas vão ver, tá? As pessoas achariam estranho se de repente elas não pudessem ter certas expectativas com relação a vocês. Então, isso aí não é questão. Mas lembrem-se que o ano inteiro vocês vão ser convidados a ver a vida com olhos diferentes, ver de outra forma, tudo, a própria realidade e o coletivo que vai marcar demais, demais. E lembrar que a vida não é só seriedade, que a vida não é só trabalho, que a vida não é só carreira, não é só estudo, não é só dinheiro, não é só responsabilidade. Você tem família, você tem amigos, você tem um corpo para cuidar, você tem que olhar a saúde, você tem que ter outros interesses mais superficiais, tem que pensar em bobagem também de vez em quando, tem que pensar em passeio, pensar em viagem, pensar se vai fazer sol no fim de semana, coisas assim, tá? E para encerrar, antes de tirar a carta de conselho, já que eu falei em saúde, as questões capricornianas ligadas a ossos, dentes e coisa e tal, vão continuar atuando em 21, tá? Então tomem cuidado com isso. Não deixem de observar esses assuntos, tá? Não deem espaço para o azar, tá?
vocês não vão estar lá com muita disponibilidade de energia. A disponibilidade de energia, ela vai depender do quanto que vocês vão estar abertos para o novo. Entendam que vai ser um ano também exigente para vocês, mas é exigente de uma outra maneira, totalmente diferente de 2020. Só que tem que ter uma abertura para isso, tem que ter um arregaçar as mangas, um vamos ver o que vem aí. Tem uma certa curiosidade, uma curiosidade até mesmo infantil, para aí sim conseguir pegar um ritmo agradável e ter energia para fazer as coisas, porque coisa para fazer tem muita, mas vocês vão precisar de energia para isso. Tem que botar o corpo para mexer, tem que dar uma olhada nos hábitos nocivos, o que vocês podem ou eliminar ou então fazer de um jeito diferente, de um jeito que não seja tão agressivo. Vão ter que ver isso, tá? Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele está confirmando essa questão da constância, né? Diante de um mundo em mutação, vocês vão querer ver constância. Isso daí vai ser um problema, né? Agora, ao mesmo tempo, não significa que vocês não possam fazer os seus investimentos onde vocês acham que tem que fazer. Isso daí não mudou. Mas sim, vocês vão ter que reavaliar. Eu já tinha falado isso, mas o Cavaleiro está reforçando. Vocês vão ter que reavaliar se os seus anseios eles cabem nesse mundo novo. Se talvez eles não sejam anseios de um mundo velho, de um mundo que não existe mais. Então vocês vão ter que reavaliar isso. Como é o cavaleiro, não é o pajem e não é o rei, vocês vão chegar no caminho do meio. Vocês vão reavaliar algumas coisas, vão manter outras e chegar num denominador comum. E perceber que dá sim para investir, fazendo certos ajustes. E se desafiando. Eu ia falar ousando, mas ousando não é um verbo muito adequado para vocês em 21, não. É o se desafiar, é um pouquinho diferente. Porque a ousadia para vocês seria um passo muito além, seria um enfiar muito o pé na jaca, sabe? É mais o se desafiar, reconhecer as próprias capacidades, mas aí não ter medo de mudar aquilo que precisa ser mudado e que você já está vendo que precisa ser mudado e que talvez tenha empurrado com a barriga ou então deixado para ver o que ia acontecer. Agora tem um negócio, todas as estruturas que não terminaram de ruir em 20, elas vão terminar de ruir em 21. E 21 é uma passagem, né? 22 é outro planeta. Então, essa travessia fica mais fácil, né? Se você não resistir, pode ter algum tipo de buraco na estrada, mas faz parte do processo. O importante é chegar, o importante é atravessar. E se vocês atravessarem nessa busca pelo caminho do meio, lembrando que a vida não é só trabalho e seriedade, olhando o novo, estando aberto para as coisas que estão vindo, fica mais suave, né? Fica aprazível. Vou ficando por aqui, agradeço aos capricornianos que ficaram até o final, curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo, feliz ano novo!